Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Alexandre Morango do Psicologia da Bola e mais uma vez estou vindo aqui para resenhar com vocês sobre um assunto que eu considero de muita importância, que é a dimensão psicológica no meio do futebol profissional para atletas de alto rendimento, né? E por que a gente busca essa iniciativa? Primeiro porque a gente identificou que no meio do futebol existe uma carência muito grande em relação a esse tipo de fala, ou seja, da importância e da atividade, do desenvolvimento de uma psicologia que vise atender essa especificidade do atleta de futebol profissional. E a gente percebe que em outros esportes isso é muito mais levado em consideração, como você observa no vôlei, isso é muito bem utilizado. O atletismo, inclusive, hoje em dia está muitos anos à frente do futebol nesse sentido. O basquete, principalmente em ligas como o NBA ou a Europa, você vê que a dimensão e o valor que eles dão para a ação da psicologia é muito grande. Agora, no meio do futebol, isso não é bem assim por algumas razões que a gente já elencou, como por exemplo, alguns erros do passado no que tange alguns profissionais da área da psicologia, no sentido de é, disputar em alguns momentos, né, os louros pela vitória com alguns treinadores, e isso gerou por parte dos treinadores uma aversão a essa dimensão, né? Algumas técnicas também que não foram bacanas, né? E também por às vezes servir de leve trás, né, entre esse comissão técnica e atleta e acabar também tendo da parte dos atletas uma rejeição. Mas a gente vai precisar acabar com isso e a maneira que a gente tem entendido de saltar todas essas barreiras tem sido produzir esses vídeos aqui para vocês. Então, se você é um atleta profissional de futebol, se você conhece algum, seria bacana você indicar, mandar, fazer com que esses vídeos cheguem até eles, né? A gente tem falado de vários assuntos e hoje a gente quer falar de mais um. Ah, Às vezes a gente não sabe ao certo a importância de alguns valores que vão na nossa cabeça, né? E existe um conceito sendo trabalhado dentro do futebol que cada vez mais carrega em si a ideia de que seja algo valoroso, mas a gente precisa entender a implicação disso para a alma, ou seja, o que isso acarreta do ponto de vista emocional, psicológico na vida de um atleta. E uma dessas questões tem a ver com, por exemplo, a ideia de que o atleta é um profissional. É óbvio que o atleta é um profissional, mas ele não é só isso. Ele é um ser humano que tem outras dimensões, né? O que ele desenvolve, como por exemplo a atividade de jogar futebol, é só uma dimensão daquilo que ele é, mas aquilo não o define, né? Eu costumo dizer que ele não é um jogador de futebol, né? Isso é o que ele faz. O que ele é, a gente precisa andar com ele, saber das suas dores, das suas alegrias, das suas lutas, né? Contra o que ele luta, por exemplo, ou saber do seu dia a dia. Então, isso vai além. E a alma percebe como, quando ela é tratada apenas numa dimensão e ela se sente reduzida e ela de alguma forma vai protestar. E muitas vezes a pessoa não sabe nem o porquê. O próprio atleta às vezes está sofrendo com um período ruim, uma fase ruim no futebol, onde a bola não entra, onde as coisas não estão indo bem. E ele acha que isso é só uma fase, mas ele não consegue nem compreender ou achar o fio da meada ou o que pode estar acarretando nele aquela situação, né? Ele confere isso a uma má fase, ao azar, enfim, isso às vezes pode ser simplesmente uma dimensão psicológica que é muito poderosa e que se nega a ser tratado como apenas uma parte, como um ser diminuto. Então, profissional parece ser algo valoroso, e é valoroso, mas eu preciso entender esse valor dentro de um processo de proporção. Ou seja, o que é mais importante, ser pessoa ou ser profissional? Então, ser profissional é a dimensão de uma pessoa, mas esse profissional se não for tratado em toda a sua dignidade humana, ele com toda certeza vai desenvolver dentro dele algum protesto. E um deles é muito simples. Quando você desenvolve uma fala exclusivamente profissional para a sua atividade, você precisa entender que o que media a sua relação com o clube em que você atua é uma coisa chamada comércio, né? Comércio visa a lucro. E aí nós estamos falando de direito, né? E aí você precisa entender o que isso na sua cabeça pode provocar na sua atividade.
Quando você está vendo tudo numa perspectiva do direito, você vai matar as coisas boas. Você não vai conseguir enxergar, e eu vou explicar isso para você muito simples. Atendendo uma moça, né? Atendendo uma moça daqui no meu consultório, tá pitando ali o trem. Ela um dia estava chateada com algumas coisas relacionadas ao seu pai, né? E ela se queixou de uma fala do pai em que o pai dizia assim: "Ó, a casa é minha". E eu, ouvindo ela falar com uma certa mágoa e chateada com aquela fala, eu fiz apenas uma pergunta para ela. Eu disse assim: "Mas de quem que é a casa?" Ela disse: "Bom, a casa é do meu pai". Eu falei: "Querida, tá vendo? O que está dentro de você, da sua cabeça, é a ideia do direito. E a ideia do direito, ela tem o poder de assassinar, de matar as coisas boas. Então alguém poderia olhar de fora e olhar como o seu pai tem cuidado de você, né? Como ele tem te dado casa, comida, roupa lavada, uma cama aconchegante. Mas toda essa bondade, quando você transforma ela num direito, quando você não entende que aquilo ali pode até ser uma questão relacional, e que às vezes para você enxergar isso, seu pai precisa colocar na sua cabeça, já que você quer viver dessa dimensão de direito, de quem é e quem tem o direito e quem não tem, e aí você se sente ofendida, chateada, mas isso é porque você colocou na sua cabeça justamente essa ideia, a ideia do direito. E a ideia do direito faz com que você não consiga nem agradecer ao seu pai por ele, mesmo sem ter a obrigação, tendo em vista que você já tem 24 anos, de te dar comida, roupa lavada, casa, que você não consegue enxergar nisso bondade. Então tem muitos atletas que também estão vivendo nessa dimensão do direito, ele joga pelo direito, ele vai buscar o tempo inteiro o direito. Por quê? Porque isso é um valor que entrou na cabeça dele como derivado dessa ideia de ser profissional. E aí ele começa a não enxergar mais a bondade da sua atividade, o fato de que ele faz algo que muita gente na fila gostaria de estar fazendo o que ele faz, que essa atividade proporciona um universo para ele que muita gente sonharia em viver esse universo. Então, não transforme a sua atividade numa transação comercial e nem numa perspectiva de direito, mas comece a perceber o tamanho da oportunidade que você tem em desenvolver a sua atividade. É lógico que numa relação comercial, porque isso também tem uma dimensão profissional, você e eu temos direitos, mas isso existe um fórum já colocado, adequado para que você questione seus direitos e no segundo momento alguém lhe faça justiça se você estiver ofendido numa realidade dessa. Mas não viva com o paradigma do direito, porque você vai matar aquilo que é bom na sua atividade. Daqui a pouco a sua atividade vai se transformar, a casa do papai, o CT aconchegante vai se transformar numa cadeia para você, tá bom? Fica aí a dica do Alexandre Morango aqui do Psicologia da Bola. Pense nessa questão do direito para ver se está na sua cabeça. E siga a gente aí no Instagram, @lemorangotelpsique ou @psicologia da bola. E também ajude a divulgar aí para a rapaziada do futebol, que é muito difícil chegar neles. É difícil, tem que saltar empresário, clube, família, eles mesmos. Mas se você tiver aí podendo ajudar, seria muito bacana. Se você quiser entrar em contato comigo também, deixa um alô aí no Instagram, a gente vai se falando, tá bom? Um grande beijo aí para todo mundo e Deus abençoe. Fica aí a dica do Psicologia da Bola.